Uso capião é uma forma de adquirir a propriedade onde, mesmo sem ter o documento, sem ter o título definitivo ou documento, eu requeiro ao juiz que ele dê a escritura daquela terra para mim, com os requisitos de tempo e de material, de quantidade de terra. Imóvel rural e urbano, imóvel rural abaixo de 50 hectares, eu posso requerer junto ao juiz que ele me dê a propriedade, ele vai me dar o documento. Eu vou ser dono de direito e de fato, e documentado. Aí é que está, aí muda a questão de prazo. Se eu não estou dentro da terra, é a questão de tempo, mas só que eu tenho que estar mexendo. Eu posso até não fazer dela minha moradia, mas de repente eu tenho um caseiro, tenho uma pessoa trabalhando, posso também. Agora não é, por exemplo, eu chegar, olhar aquela terra e falar que aquela terra é minha, e eu ficar quietinho aqui, mas eu nunca nem ter ido lá. Eu só passo e fico olhando. Só passo e fico... você tem que usar a terra. Você tem que usar dela, tem que ter gado, se for fazenda tem que ter gado, tem que criar peixe, seja lá o que for. Mas você tem que fazer uso, você tem que estar lá cuidando dela, você tem que botar cerca, você tem que fazer uso daquela terra. Porque às vezes eu vejo uma terra ali e eu sei que ninguém está indo atrás dela, só que eu também não fui. E eu fico só passando, não adianta esperar para decorrer prazo de 10 anos, 5 anos. Na grilagem, eles escolhem terras onde o documento que está nela, ele é contestável e que a pessoa também nunca tem usado. E aí eles entram para dentro. Daí lá eles constroem rapidamente um monte de casa e aí entra o poder público forçando a pessoa. Eles vão não é que eles já pegam o uso, eles não entram com o uso capião. Eles vão tentar provar, pessoal de Grilo, que a terra não é de quem está falando, que é o dono. Eu trabalho por uma associação em Chapada, é a Associação Pró Moradia da Chapada. Eu não faço as ações agrárias deles, mas eu faço as outras ações que eles têm dentro da associação lá. E eles entraram numa terra ali dentro do município. Depois que eles entraram, já estavam começando a lotear, apareceu uma funcionária pública daqui de Cuiabá dizendo que a terra era dela. Que até essa terra é minha, essa fazenda é minha, só que a escritura está em nome da prefeitura e ela nunca fez nada naquela terra. Em primeira instância, por algum que levou o juiz a errar, ela conseguiu uma liminar. Só que aqui no tribunal está sendo reformada essa liminar que ela conseguiu. E aí o juiz vai voltar a apreciar o mérito lá, agora com todas as provas. O juiz, ela chegou, falou, levou 3 pessoas que disseram que ela era proprietária, o juiz lá em Chapada acreditou e deu a liminar para ela, mas vai modificar. Então ali não é ainda, Grilo ainda não, eles não estão pedindo uso capião, eles desqualificam o documento que a pessoa tem, ou então acabam forçando a pessoa a fazer um negócio com o Estado, um negócio, terras da nossa família ali em Diamantino, entrou um grupo de 100 terras ali, tentaram entrar, eles estavam alegando que nós não tínhamos documento. De fato, parte da fazenda dos meus tios e do meu pai não tem documento, mas outra parte tem. Só que eles estão lá há 25 anos, eles cercaram, eles criam um gado, eles tiveram a vida inteira, e os antigos proprietários daquela terra, que são da família Mendes, estão lá há 70 anos, que foi quem vendeu para minha avó e para os parentes lá. Eles não conseguiram desqualificar nosso documento para entrar para dentro da terra, mas quando eles entram com força e já fazem uma pesquisa e veem que a terra ou o documento é frágil, aí eles conseguem. Só que ainda eles não vão ter o direito ao uso capião, nem mesmo a receber os títulos. Os títulos ou uso capião vai vir com o tempo, uso capião depois de 5 ou 10 anos, e o título só se o governo municipal, ou estadual ou o INCRA fazer a emissão dos títulos para eles. Aí eu vim construir minha casa nele.
Aí eu tô ali e você nunca boquejou comigo. E deixou, abandonou. E eu só tenho aqui, eu construí minha casinha e eu tô lá 5 anos. Aí eu entro requerendo uso capião e eu vou levar. Mesmo você tendo documento. Porque a terra tem uma função social, o lote urbano ou o rural, ele tem uma função social. E ele deve cumprir essa função social. Geralmente quem tem lotes assim, quem tem terrenos assim, é questão de exploração imobiliária. Isso daí ele vai contra os princípios da função social da terra. E tem muito, é o que mais tem. Só que quando entra alguém, o dono já vai lá e já tira logo. Já entra com uma liminar, ele não deixa. Deixou é a mesma coisa que alguém começar a varrer sua calçada. Todo dia alguém vai lá e varre sua calçada, todo dia. Depois de 1 ano e meio ele entra na justiça e vai requerer salário e os encargos por ele ter varrido sua calçada. Mas eu não pedi, mas você não pediu, mas você deixou. Entrou lá, tá até cuidando para mim, né? Não, é tão bonzinho, ele vem todo dia, ele planta uma mandioquinha, ele pôs um barraquinho ali, olha que menino bom, né? Tá olhando o meu lote. Não, vou olhar para o senhor. Tem um lotezinho aqui no Cochipó, aqui perto daquela ponta aqui, desse viaduto que fica altão assim, não tem? Tem um lote entrando ali. Aí tem um vizinho que volta e meio, vou cuidar do lote para o senhor. Não cuida não. Nem chega perto. Ele tem o lote do lado. Deixa meu lote aí, não vai cuidar. Não, mas eu vou capinar. Não capina não. Isso aí eu de tempo em tempo levo alguém para capinar meu lote. Não quero que fique capinando meu lote. Porque aí ele começa a limpar, começa a ficar lá dentro. Aí ele já põe um barraquinho de lona, e aí põe umas tabuinhas em volta, e daqui a pouquinho ele... Até posso lavrar uma escritura de posse. Ela tem validade como documento, mas ela não é o registro do imóvel. Ele é como se fosse um contrato, né? Um contrato particular de compra e venda. Eu posso pegar o antigo posseiro e levar ele no cartório e ele fazer uma declaração de escritura pública, declaração pública. E ele vai declarar que ele é morador dali há mais de 25 anos, há mais de 30 anos e que está transferindo a posse. Vai ser mais ou menos assim a escritura de posse. Inclusive, para a questão de georreferenciamento, se o agrimensor, o engenheiro, ele assinar dizendo quem são os confrontantes, vale. Mas nada melhor do que você ter o nome dos confrontantes e fazer uma declaração deles. Levar junto a declaração. Você vai ganhar tempo, muito tempo com isso daí. Até para formatar a ação fica bem mais fácil, mais rápido. Livros do cartório. Isso daqui é só para a gente saber mais ou menos. Dentro do cartório eles têm 5 livros. Livro de protocolo, livro registro geral, registro auxiliar, indicador real e indicador pessoal. Tudo é colocado nesses livros, anotado nesses livros. Hoje, já com a informatização, antigamente era tudo transladado à mão. Hoje, com a informatização, já se faz diferente, já se junta as folhas, vai se numerar e aí vai continuar. Efiteusa, o que é efiteusa? Raramente se usa, a gente quase não vai ver, mas antigamente se usava muito, principalmente em cidades litorâneas. Efiteusa é quando a marinha vem e deixa a pessoa utilizar um pedaço de terra da marinha, principalmente da marinha, para cuidar. Ou então uma terra na beira da estrada do estado, o estado vai e deixa a pessoa utilizar para cuidar por tempo indeterminado. Artigo 23 da lei que trata do sistema financeiro imobiliário. O registro do contrato determina a propriedade fiduciária. Eu faço o contrato de uma compra de um imóvel financiado. Eu não vou registrar ainda no meu nome, mas a matrícula do imóvel, mas o registro do contrato, o registro do contrato me torna proprietário. Se a gente for comprar um apartamento financiado, nós não vamos ter a transferência do imóvel na hora. Mas nós vamos, o vendedor que vai nos financiar e a Caixa Econômica vai pedir que a gente vá até o cartório de registro de imóveis, de registro de documentos e registre aquele contrato. Geralmente,
essas grandes vendas, ela já tem o cartório específico de registro de documento que ele vai determinar, nossos contratos estão sendo registrados no segundo ofício. Então você vai lá, faça o registro, vai pagar todas as taxas, você já vai pagar o ITBI, vai pagar a taxa para registro do contrato e eles já vão te cobrar a taxa para lavrar a escritura quando você terminar de pagar. Caro, gasta-se muito para se comprar um imóvel alienado. Você pagou a dívida, passa a ser dono, artigo 25. O fiduciante tem 30 dias para dar o termo de quitação. Quem te vendeu o imóvel financiado, através da Caixa ou se for uma empresa particular, financiou. Eles têm 30 dias para dar quitação depois do pagamento, senão começa a correr multa de 0,5% ao mês, 6% ao ano. Se venceu a sua dívida e você não pagou, perde a propriedade. Aí essa propriedade, dentro dos requisitos, ela vai a leilão. Se o valor cobrir e sobrar, o leiloeiro vai devolver para você. O cartório, quem for que vai botar a leilão, vai devolver. Se não sobrar, perdeu. Comprou e não pagou, perdeu. Pagou no cartório. Então eu fui intimado da dívida. Fui lá e paguei no cartório. Quem vai me intimar da dívida é o cartório onde está o contrato. Paguei no cartório, volta a valer o contrato. Eu estava devendo um contrato de financiamento. Fui lá e paguei no cartório, quitei a dívida. Volta a valer o contrato. Continua como se não tivesse acontecido nada. Se não pagou, vai a leilão. Eu posso, se já tiver sido intimado e passado o prazo de purgar a mora, aí eu não tenho mais como purgar a mora, eu tenho que comprar em leilão. É um prazo, chega a ser até um prazo maior, eu agora aqui eu não me recordo de cabeça os prazos para a questão do leilão. Mas você tem que ser intimada, se não te encontrarem, você vai ser publicado em jornal de circulação ou diário oficial, e aí então vai a leilão. Teve o primeiro leilão, ninguém arrematou? Vai para o segundo leilão. Segundo leilão, até 50% do valor do imóvel ele pode ser arrematado. Se cobrir as despesas, todas as despesas e o valor da dívida, passa-se ao credor e o que sobrar devolve para o devedor. Se não sobrar, não devolve nada, aí perdeu o investimento. Para ter uma liminar para desocupação, é necessário cumprir os dispositivos do artigo 26, que são todas as formalidades. Vamos ver aqui o artigo 26, o que ele diz. Vencido e não paga no todo ou em parte a dívida, é constituída em mora o fiduciante, consolidar-se-á nos termos desse artigo a propriedade do imóvel em nome do fiduciante. Para fins do disposto nesse artigo, o fiduciante e seu representante legal ou procurador regulamentar constituído será intimado a requerimento do fiduciário pelo oficial do competente registro de imóveis a satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento. Então está aqui, 15 dias, tá? No prazo de 15 dias. Os juros convencionados, as penalidades e demais encargos contratuais. Os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. O contrato definirá o prazo de carência após a qual será expedida a intimação. Vai estar no contrato com o fiduciante. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante ou ao representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial de registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou do domicílio de quem recebê-la, ou pelo correio com aviso de recebimento. Pode ser intimado de um monte de jeito. Quando o fiduciante ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local incerto e não sabido,
o oficial certificará o fato, cabendo então ao oficial do competente registro de imóveis promover a intimação por edital, publicado por 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação do local ou noutro da comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. A purga da mora no registro de imóveis convalescerá o contrato de alienação fiduciária, ou seja, purgou a mora, volta a valer. Purgou é pagar. Se não cumprir os requisitos do 26, eu não consigo eliminar. Eu não consigo eliminar do artigo para tirar a pessoa. Isso daí está valendo muito para os imóveis da Caixa Econômica. Para quem for mexer com o imóvel da Caixa, antes de comprar o imóvel leiloado, verifique se a pessoa foi devidamente intimada e os prazos legais foram respeitados. Porque senão vocês vão comprar o imóvel e não vão conseguir tirar a pessoa. Ela vai impugnar isso daí. Mas esse é um recurso que a prefeitura está abrindo mão, inclusive o agente público, ele é obrigado a fazer tudo que está escrito na lei. Então, se o fiscal não está notificando, se o procurador-geral não está ajuizando a ação, se o prefeito, através de seus assessores, não está inscrevendo a dívida na dívida pública, ele está incorrendo em crime, inclusive podendo ser representado, independente se a pessoa é humilde ou não, a menos que ele dá uma moratória. Mas se existe a dívida, está lá devendo 5, 10, 15 anos de IPTU, e o Estado, o município não corre para receber, caso um promotor de justiça queira representar o prefeito, ele tem condições, porque ele tinha obrigação de fazer isso daí. Na realidade, essa questão de IPTU, o município sempre fala o seguinte: não tem dinheiro, mas só que também não corre atrás do dinheiro que tem a receber. Eu não sei se vem primeiro o ovo, se tivesse dinheiro faria as obras, se primeiro tem que fazer as obras para o povo pagar o IPTU, para nós, a população, pagarmos. Mas o certo é que a obrigação do poder público é pagar, cobrar as dívidas ou o valor do IPTU que tem. Oi? A prescrição é para inclusão na dívida ativa. Eu sei que a vara de fazenda pública, ela está abarrotada de execução fiscal, mas ainda assim não cobre todo mundo que deve. E essas ações se estendem por muito tempo. No geral, elas são longas. Vamos passar agora para noções de leitura de projetos arquitetônicos. Planta baixa. Planta baixa é onde se especifica quase todo tipo de informação possível do projeto. Informações essas de construção, como locação de obra dentro do terreno e tipo de cota possível que mostre distância de larguras e comprimentos do ambiente. Não sei, a maioria do senhor já deve ter visto a planta baixa de um imóvel, aquele corte onde a gente tem o desenho. Junto com a planta baixa também apresentamos a planta de cobertura, situação e locação. Se quiser, pode se unir essas três em uma só planta. Projetos mais simples, eles conseguem unir. Eu vi essa semana um projeto, só o projeto arquitetônico de uma casa eram 8 projetos, fora os projetos de engenharia que ainda iam vir. Um projeto complexo, mas já tem outros que são mais simples. E os senhores, na profissão dos senhores, vão ter que compreender e vão ter que ter uma noção bem grande de projeto e saber aquilo que é necessário, principalmente dentro da prefeitura, para dar entrada. Isso, o código de obra do município e o código das cidades. Planta de situação mostra onde o terreno está dentro o terreno da construção está situado no quarteirão. Planta de situação, ele apresenta o desenho do terreno dentro do quarteirão. E a planta de locação mostra onde o imóvel está dentro do terreno. Agora nós vamos para a Lei de Diretrizes Gerais da Política Urbana e Estatuto das Cidades.